Salve os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos a estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 12. Amém? Amém. Carta aos Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12, nessa versão. Só para que os irmãos estejam inteirados, nessa versão aqui tem um tema, e esse tema diz: morte em Adão, vida em Cristo. Você entendeu? Morte em Adão, vida em Cristo. Versículo 12 do capítulo 5 de Romanos, nessa versão, diz assim: portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ouviu aí? Todos pecaram. 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Antes do pecado. Antes da lei, o pecado já reinava. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. 14. Todavia a morte reinou. Pare aí. Versículo 14. A morte reinou como um rei, quem mandava era ela. Ainda manda naqueles que não têm Cristo. Lembra do tema? Morte em Adão, vida em Cristo. A morte não foi destruída, diz a palavra. Jesus venceu a morte, mas ele deixa bem claro aqui, todas as vezes que fala, que é ele que repreende a morte. Só quem vencer a morte tem poder sobre ela. Amém? Amém. Vamos continuar. 14. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. A morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Você entendeu isso? Sim. Porque a necessidade do Senhor repreender a morte. Às vezes achamos, irmãos, que estão 100% todos os dias. É só uma imaginação, é só uma utopia. E como nós pertencemos a Jesus, a vida tem poder sobre a morte. A vida quer cumprir o propósito de Deus na minha vida e através da tua vida. E por isso você não vai cumprir o propósito morrendo. O Senhor vem e repreende o espírito da morte. Por que Deus repreende o espírito da morte? Porque eu ainda não cumpri o meu propósito. Começa a dar glória a Deus quando você ouvir Deus repreendendo o espírito da morte, porque Deus está trabalhando. Preste bem atenção no que eu vou falar. Não que Deus descer, tá? Não é isso. Deus está dando a oportunidade para você ser o trabalhador da obra. Porque quem trabalha agora somos nós.
trazendo palavras de convencimento no Espírito Santo para alcançar as almas. Aleluia. Que são mais preciosas do que o mundo. Glória a Deus. Vou ler de novo o 14. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Mas reinou aonde, pastor? Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado. Para aí, irmão, volta cá. Magoe, a morte reinou mesmo naqueles que não cometeram, fizeram, praticaram o pecado. Não, mas eu sou um santo, eu não faço essas coisas. O que está escrito aí? Mesmo naqueles que não praticaram o pecado, a morte. Você entendeu? Que o pecado não é aquilo que você faz, que o pecado é uma herança que Satanás trouxe e entrou no mundo por meio de Adão, quando ele caiu, pecou. E o pecado dele trouxe a morte à humanidade, não só dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor quer falar algo muito importante conosco nessa noite. O nosso erro dentro da nossa família, deixa eu limitar e colocar você dentro da palavra e o que o Senhor acha que é família: esposo, esposa e filho. Ora, isso não é família à luz da Bíblia. São parentes, tá? Deus não considera que parentes é família. Entendeu? Parente não é família à luz da Bíblia. E Deus é severo acerca disso. Tem um texto que diz assim: aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, que é filhos, esposa, esposo, negou a fé e é pior do que o infiel. Deus, ele é sério quando acerca da família. Não que Deus tem graça em outro lado, mas deixa bem claro para você, à luz da Bíblia, família é marido, mulher e filhos. O resto é parente. Deus tem promessa para o parente? Tem. Quando Deus disse que se eu cresce, o Senhor salvaria a mim e a minha casa. O Senhor disse também, ligando da profecia, que se você for fiel, não é de qualquer maneira, não, eu sou do Senhor, vai alcançar a minha família. Não, não é assim não. Se você for fiel, se você for obediente, eu visitarei até a 4ª geração. Visita essa passagem. Uma visita chega aqui e fala assim: ó, Eliseu, você não é o chefe da família, mas eu estou oferecendo para você esse algo. Esse algo é bom. A visita vem. O Senhor vai garantir a oportunidade de salvação. Nunca esqueça que Deus é a vida. Ele não vem trazer presente para quem não tem nada para Ele. Primeiro tem que ter vida para desfrutar a vida plena. Agora vai dar saúde para fulano, lá da minha família, que vive 24 horas fazendo o que não presta. Você pode esquecer, pode esquecer. Você pode esquecer. Deus falou o teu propósito? Não, você não falou, não esquece. Está na palavra? Não, mas eu acho. Não. Deus realiza o desejo do meu coração. Você tem controle sobre o livre-arbítrio do outro? Não. É o desejo seu, não do outro. Ai, meu desejo de fulano, parente meu. Ai, uma prima minha distante do 3º grau. Eu amo muito ela, gosto muito dela. Você tem que amar primeiro Deus. E se amar, para depois amar o próximo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é amor, a essência dele é amor.
tem muita gente deitada na sarjeta. Mas ele é amor. O sol nasce para quem está deitado na sarjeta. A chuva cai para quem está deitado na sarjeta. Até comida vai lá para quem está deitado na sarjeta. Mas Deus é amor. É porque nós somos criados no modelo errado. Pegamos muita informação sobre o que é amor paterno. Não, o nosso pai, aprenda que o nosso pai é Deus. O pai, a Bíblia diz que é o pai dos Espíritos. E lá em Moisés ele disse, isso deixou bem claro, ele disse, vocês têm os seus pais, pais segundo a carne. Por que ele falou isso? Porque eu sou o pai dos Espíritos. Eu sou. Se eu não existir, vocês não existem. Vocês estão vivos, porque eu sou vivo. Vocês têm capacidade, porque eu sou capaz. Vocês têm sabedoria, porque eu sou sábio. Entende? Estou ligado na fonte. Eu estava conversando com a minha mãe. Fui buscar ela, e ela falando de algumas coisas que acontecem nos nossos parentes. Né? E eu disse a ela, todo cristão tem que estar ligado na videira, não figueira. Figueira não dá fruto. E a sentença da figueira é ser amaldiçoada. Então está lá no Evangelho de João, capítulo que, irmão? 15. Eu sou, Jesus falando, a videira. Então quem pertence a Cristo tem que estar ligado à videira. Não videira uma árvore, videira aquela que gera vida, a vida. Porque existem pessoas, não vou dar nome, falando da minha família, que trabalham, ouça bem, missionário, tem empresas, mas não tem vida. Eles estão ocupados. Mas mesmo no seu dia de folga, não consegue viver, ainda que saia para tomar banho. Ai, vou passar o dia no Rio. Eu e a minha família. Não estou falando se você foi, eu estou falando da minha família. Mas lá eu não tenho prazer, você olha para ele assim. Olha o peixinho. Olha o sapinho. Sabe? Ai, estou com tanta dor. Ai, deixa eu sentar um pouco. É isso que você quer? É isso que é vida? Agora tem gente, Tiago e Júlio, que levanta de madrugada, pega a bicicleta, transpassa a cidade inteira, vai lá, trabalha no sol o dia inteiro. Essa pessoa que eu estou falando não trabalha no sol, dirige empresa. É a mesma coisa? Lá ainda prega a palavra, volta, e o Senhor renova as forças e traz ele para a igreja, e ele chega aqui. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, na minha família e na vida dos meus parentes. Você entendeu? Você entendeu? Só há vida para quem está ligado na videira. Jesus é a vida. E só a vida repreende a morte. Há vários tipos de morte, irmão. Morte moral. Morte espiritual, separação. Ele está numa posição alta, mas ele não tem tempo para Deus. Ele tira um dia para a família, mas é obrigação. Não é prazer, é obrigação. Eu tenho que estar lá com a minha família, porque não. Isso não é prazer, é obrigação. Você
vai ser salvo no último minuto. Tem os que já estão salvos, que dormiram no Senhor, que vão acordar primeiro, se eu e você estivermos acordados quando Jesus chegar. E os que não tiveram oportunidade vão acordar para a condenação. Ouça, você é salvo agora quando aceita Jesus. E o tipo de vida que Ele quer que você viva é para a glória de Deus. Preste bem atenção. Ah, pastor falou, não. Deus falou, usou ela. A sua vida, a pergunta é essa: a sua vida agrada a Deus? Porque eu vivo para a glória de Deus. O meu dom é adoração. E adoração não é apenas louvor. Olha, louvor, eu sou uma bênção. As minhas mãos balançam. Eu tenho até um gingado. Os meus quadris se movimentam bem. Tem expressões. Não está escrito, pastor, de todo ser que respira louva ao Senhor. Mas você sabe o que é adoração? Adoração é um estilo de vida que agrada ao Senhor. Dentro do estilo de vida, ao louvor. Lembra quando Miriam passou o povo lá, ela dançou, sambou, bandeira, ela dançou do outro lado, dando glória a Deus pela vitória massacrante que o Senhor deu sobre os inimigos. Lembra que Davi louvou o Senhor nu e o Senhor recebeu o louvor? É um estilo de vida, entende? Que agrada ao Senhor. Vai pensando, não é aquilo que você imaginou. Somos adoradores. Deus nos criou adoradores. A cada minuto que eu e você estamos respirando, cada respiro é uma adoração. O diabo sabe que ele fez o seu melhor. O diabo, ele fez o seu melhor. Ele teve um plano todos os dias como angustiador para me matar, para te matar, para te parar, e não conseguiu. E quando ele me vê você andando, ele diz lá, olha lá, vai ele. Nem eu, sendo o diabo, inimigo eterno, consegui parar ele. E só ele andando já é um motivo de adoração. Você vê porque nós estamos aprofundando em conhecer o Senhor. E quando eu fico doente, eu não adoro o Senhor. Eu fico deitado. Eu não trabalho. Eu não quero vir na igreja. Eu só fico, ai. Mas quando eu não estou sob o domínio do espírito da enfermidade, da doença, que é um espírito, não me venha, pastor, você está tentando me convencer. Pessoas graduadas tentando me convencer. Não. A enfermidade é isso, a enfermidade é aquilo. Não. A Bíblia diz sobre o espírito da enfermidade, o espírito da doença, que Satanás mantém as pessoas presas pelo espírito. No campo espiritual há uma prisão, de maneira física se manifesta de outra forma. Quando ele diz para a mulher que sofria por longos 18 anos, aprisionada por Satanás, ele explicou que Satanás mantinha ela presa, mas ela tinha uma doença viral. Ela não conseguia endireitar. Mas ele disse: Satanás manteve ela presa. Outros perguntaram lá em João 9, no Evangelho de João, perguntaram assim: encontraram uma criança que nasceu com defeito nas suas pernas, não podia andar. Fizeram a
pai ou elas, para que nascesse assim? O Senhor Jesus respondeu e disse: nenhum deles, nem ela, nem os pais. O Senhor disse: isso era para a manifestação das obras de Deus. Então ele estava dizendo: as obras que estão nela são as obras do mal. Quando alguém está com uma doença, são obras do mal. Quando alguém nasce paraplégico, é obra do mal. Mas o Senhor Jesus disse que aquilo está lá para que se manifestem as obras de Deus. Pastor, não estou entendendo. Você ouviu o que Deus falou no início? Que eu e você estamos aqui para manifestar a glória dele. Aleluia. Não. Eu sei que tem muitos irmãos que falam assim: Senhor, hoje eu só quero ouvir. Não foi chamado para ouvir. Foi chamado para manifestar. Quer que eu diga o texto? Lembra de Pedro? Pedrão? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, criados para manifestar as virtudes, as obras, os milagres daqueles que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele me chamou para isso. Ele te chamou para isso. É claro, irmão, não caia na bobeira. Existem muitas armadilhas desse caminho. A direção é do Espírito Santo. Receberá poder quando descer sobre você o Espírito Santo. Mas você não recebe o Espírito Santo. Basta. Desde quando você recebeu o Espírito Santo, mantém um relacionamento com Ele? Está ouvindo Ele todos os dias? Ou você está escutando? Há uma diferença de ouvir e escutar. Eu estou pregando aqui, eu estou escutando o carro passar, a moto passar. Mas isso, ouvir é interiorizar e praticar. Ouvir. Está ouvindo o que o Espírito Santo mandou? Aí a pessoa fala assim: sim. Você tem feito o que o Espírito Santo mandou você fazer? Não, então você não está ouvindo. Você está escutando. E escutar o Espírito Santo quando eu ouço aquela moto passando? Não, irmão, eu tenho que ter vergonha. Porque é um desrespeito. Porque a maior autoridade, a maior fineza, a maior educação é o Espírito Santo. E você vai se errando? O Espírito Santo falando você errar? Você vê a minha vida. Fulano falou comigo, né? Irmão. Por isso que o Senhor Jesus disse a palavra-chave que eu quero falar para você: arrependimento. Leia lá, marca lá, Mateus 4,17. E Jesus começou a pregar e ele disse: arrependa-se, porque chegou o reino de Deus. Eu sei, evangelizando, que tem momentos de raiva, momentos de fúria. O Espírito da Sabedoria, primeiro de Salomão, disse assim: é melhor você estar à frente de um urso, que é uma fera selvagem, do que um homem enfurecido. Está na Bíblia. Eu sei que é um momento de fúria, mas depois que a fúria se foi, tem que haver arrependimento. Deus mandou mim fazer isso. Eu não vou fazer. Aí Deus vai castigar? Não. Ele, como foi dito essa noite, ele é longânimo, é um dom do Espírito. Para de pedir prova, né? Receba os frutos do Espírito. Entende? Passou aquilo lá, o que você tem que fazer? Se arrepender. Não pedir. Há uma diferença entre pedir e se arrepender. Eu vou falar com a evangelizante, né? Porque esse é o protocolo.
Eu vou falar para ela, olha, você me perdoa? Perdoa? Isso, irmão, não é. De repente eu vou no trânsito, a mulher diz, eu tenho 20 de motinha. Eu venho correndo, quando vejo ela, está no celular, aí eu freio bem assim, a Lisandra joga para trás. Aí eu saio normal e acho que lá está perdoado. Não está não. Não está não. Você quase atropelou uma filha de Deus. Isso é sério. Isso é sério, tem consequência. Então o que eu faço? Passou um momento, caiu a ficha, saiu o espírito Ailton Senna, né? Baixou o barriqueiro, mais lento. Aí você para e fala o quê? Senhor, eu errei, eu não deveria estar praticando coisas erradas no trânsito, olhando para o celular e acelerando. E de repente eu pus a filha do Senhor em risco. Senhor, eu me arrependo. Vou conversar com ela e vou sinceramente falar para Elisângela, em nome do Senhor Jesus, eu quero que ela me perdoe, foi uma falha minha. Isso é arrependimento. Não, me perdoa porque eu estava bem correndo, mas arrependimento não. É pedido. Arrependimento. Tem gente que fala assim, eu fiz umas coisas aí, até ficar atento sobre as coisas, mas isso foi no passado, faz tanto tempo. Por que foi muito tempo é arrependimento? Tem gente que fala assim, não, com o tempo passa. A Bíblia diz que mesmo que a pessoa morra, a palavra lançada não morre. A maior arma em todo o universo, em toda a galáxia, no inferno ou qualquer outro tipo de ambiente é a palavra. Onde a palavra foi lançada, ela não cai, a não ser que a palavra da vá, a palavra de Deus, entre em ação e destrua ela. Para 16 anos eu estava aqui e o Senhor pegou, usou minha esposa e falou assim, estou eu quebrando hoje uma obra que foi feita pelo seu ex-relacionamento, lembra? 15 anos, os anos passam, mas a obra não passa não. A palavra que você lançou não passa não. Então o Senhor disse, se arrependa. Quando o ministério foi criado, o Senhor falou que era para mim assumir. Ele não deixou eu pregar antes de liberar perdão para todos aqueles que falaram mal de mim, não do que eu falei. Quando eu cheguei na igreja, era quase 7 horas, ele disse, tem fulano, lembra? Fulano, ciclano, libere perdão, está ouvindo? Libere perdão. Tem aquele contraste na minha vida, libere perdão. Porque, pastor, por que eu tenho que liberar perdão? Você lançou uma palavra em uma área específica, área sentimental e área emocional que são ligadas, e aquelas palavras, elas estão reinando. Só a vida em Cristo, e aquelas palavras, elas geram morte. Comece a liberar perdão. Foi que dia? Pastora? Foi que dia que o Senhor falou? Foi ontem? Ou ontem de ontem que era para mim se arrepender? Ontem de ontem. Mas eu não estava dormindo direito. Eu dormi 1 hora, Mariana, e acordava. Sentava na cama, suado, como diz o outro hoje, né? Tirador de espírito. Aí deitava de novo, dormia na meia hora. Aí o Senhor falou, olha, eu vou falar com você em particular, é assim. Se arrependa, tem que houver arrependimento. E eu fiz o que tinha que ser feito. Aí eu deitei para dormir, ia trabalhar no domingo, hoje eu ia trabalhar. Aí o chefe falou assim, hoje eu vou sair mais tarde, vou sair 4h30. Eu vou ficar o relógio lá para 4 horas, né? Porque, né? Coloquei 2 alarmes em seguida, assim, né? Se eu dormisse,
vacilar, você ia acordar de novo. Aí, dormi igual uma pedra. Quando foi 5 para as 4, acordei. Opa, dormi todas as horas sem acordar. Arrependa-se. Não tem prazer na minha vida. Arrependa-se. Que área que você não tem prazer na minha família? Não tem prazer. Arrependa-se. Aí eu não vejo a hora. Está virando até meme os TikToks da vida. Um sai do trabalho e vai encher a cara. Chega tarde em casa. E a mulher diz: olha, eu não dormi porque eu estava esperando chegar. E você estava bebendo, esperando você dormir para eu chegar. Por quê? Eu quero encontrar com você. Pastor, você está pregando TikTok, estou falando da realidade. Tem gente que vai encher a cara para não ver o cônjuge, para não falar com o cônjuge, vai esperar o cônjuge dormir para ele deitar. Aí ele fala assim: por que está acontecendo isso? Arrependa-se. Agora você é um espírito que traz vida. Você é um espírito vivificante. Você tem controle das suas palavras. E você pode abrir a sua boca e dizer: Senhor, tudo aquilo que eu falei acerca do meu cônjuge, eu retiro, eu me arrependo, eu anulo todas as palavras, todas as palavras, todo o sentimento, todas as vontades, todas as ordens que eu dei, eu anulo em nome do Senhor Jesus. Será que eu tenho testemunho para falar sobre isso? Você sabia que eu fiz 23 anos de casado? Casei no dia 12 de 2 de 2000. 12 de 12 de 2023. Eu fiz 23 anos. Toda a honra e toda a glória. Mas foi seguindo a palavra de Deus. Não foi seguindo a minha vontade. Toda vez que eu faço um bico, Deus vai lá e fico feio, filho meu não tem bico, não tem bênção, muda o peito, bico para bênção. Entende? Entende o que eu estou falando? Deus cuida de mim dos meninos inventários. Agora você deixa Ele cuidar? Eu deixo. Senhor, cuida da minha vida. Sabe o compromisso que eu fiz? Que eu falo para os irmãos? Tem que ter coragem para fazer isso. Assine uma procuração em branco, entrega nas mãos do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu assinei essa procuração. Agora é o Senhor na minha vida. É o Senhor que me guia. É o Senhor que me dê sabedoria, que me dê discernimento, que me dê estratégia, que me dê visão, que me dê 1000 maneiras de resolver a situação. Não ficar preso. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ai, o que eu vou fazer? Ai, o que eu vou fazer? Ei, o que está acontecendo? Ei, deixa eu quieto. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho Espírito Santo. Eu tenho sabedoria na reunião. Eu tenho sabedoria para resolver isso da melhor forma, sem prejuízo. Pastor, isso é muito importante para Deus, não é para o pastor Elias. Deus deixou bem claro quando mandou um homem desafiar a Satanás que reinava por meio de Faraó. Deus deixou bem claro. Ele falou assim: quem manda eu ir lá falar com o Faraó? Diga a ele que eu sou a existência. Eu sou o que sou. Ele está falando de ele é autossuficiente. Não precisa, não depende de nada. Diga a ele que o eu sou te enviou. Agora, Diácono Júlio, Faraó matava 10 cedo, 15 à tarde, e tinha mais 30 guardados para matar no outro dia de manhã cedo. O homem, Moisés, chegou lá na autoridade do Espírito Santo, mandado por Deus, e disse: olha, libera o povo de Deus. O Senhor, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, disse: libera o meu povo.
Bíblia diz que ele não conseguiu formar na mente dele nem na boca dele a palavra mata Moisés. Você está entendendo? Quando Deus disse para mim, disse para alguns aqui: olha, você recebeu uma testa de ferro, você vai falar, e o que os outros quiserem falar, não vai ter efeito. Aí não sai a palavra, porque Deus não deixa, mas foi no cumprimento da palavra de Deus. E no que eu estava falando, vamos voltar. Diga a ele, diga a Faraó, que libere o meu povo, e libere tudo que é do meu povo. Diga a ele, Moisés, que nem uma unha, o que é uma unha para vocês? Que corta e joga no lixo. Para Deus é importante. Ele disse que nem uma unha do meu povo ficará para trás. E assim aconteceu. Agora veja como o diabo trabalha na mente de algumas pessoas. Não vou falar o que é com você, mas ouça. Mas tem Deus para dar do que o diabo para roubar. É mesmo? Já viu isso aí? Já ouviu isso? Não, essa coisa super. Não vai atrás, não, deixa para lá. Né? Deixa para lá. É coisa pequena. É coisa pequena, deixa para lá. Porque o Senhor, Ele tem ciúme da tua unha, de como você está bem vestido. Ele quer saber se o seu cadastro está correto. Ele quer saber qual as suas notas. O que você representa a Ele. Vós sois embaixadores de Deus aqui na terra. E Deus se preocupa com a organização, porque no céu é tudo organizado. Porque a referência é o céu. Céus e terra. Seja feita a tua vontade, como é feita no céu, seja feita aqui na terra. A referência é Deus no céu. Organização. Então, porque se alguém está trabalhando uma coisa seu, faça a reivindicação em nome de Jesus. O que é meu, Senhor, eu não abro mão, em nome do Senhor Jesus. E vou terminar fazendo uma ressalva, mais uma ressalva, porque tem muita gente presa nisso. Pare de compartilhar o que é seu com os outros. Custa caro. É melhor obedecer do que Deus mentiu. Ele diz: quando você obedece, não tem sacrifício. Significa, eu posso fazer? Pode, mas vai pagar um preço. Não, eu estou sendo uma pessoa muito boa, porque nem Cristo quis o título de bom. Ele disse: bom. Por que me chama de bom? Não aceitou. Bom é Deus que me enviou para morrer no meu lugar. Deus é bom. Enviou seu filho para morrer no meu lugar. Deus é bom. Então significa, se você quer ajudar uma pessoa, você tem que morrer no lugar dela. Se ela não quer ajuda, se ela não quer mudança, você tem que morrer no lugar dela. Não foi assim a libertação minha e sua? Nós não somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, o que Deus falou é para nós. O que Jesus fez, nós temos que fazer. Quer ajudar alguém? Morra. Não é morrer no caixão, pagar o preço. Vai haver consequência. Irmãos, vocês já leram o que significa compartilhar? Vou te responder aqui. Lembra que Jesus estava carregando a cruz? Lembra da cruz? Chegou um dado momento, ele não conseguiu, caiu. Lembra? Aí, houve um negrinho lá, parente nosso, de cor. Ele era negro, por que ele era homem de cor? Porque a Bíblia está falando de quem ajudou Jesus era um estrangeiro, não era do povo dele. Está pensando que quando a cruz estiver pesada, alguém da sua família vai te ajudar? Aí ele falou assim, olhou para ele, e ele teve que carregar a cruz pelo bom pedaço.
Será que aquela cruz era maneira? Então, imagine você para ajudar uma pessoa. Você tem que carregar a cruz. Compartilhar. Você compartilha da tua bênção, porque Deus te deu para a tua bênção, para a tua prosperidade, para você. Aí você pega e dá para aquela pessoa dá a carga dela no volume da bênção que você deu e dá para você carregar como cruz. Aí tem gente que fala assim, ó, depois que eu ajudei fulano, eu não sei porque certas coisas aconteceram. Eu falei, eu sei. Você compartilhou, deu a sua paz, a sua saúde, em troca da carga que fulano está passando. Por isso, irmão, eu e você temos a mente de Cristo. Significa que tudo que você vai fazer, Deus tem que aprovar. E olha, não cair na bobeira de dizer, não, Deus aprova isso. Não, você não aprova nada para Deus. É o contrário, é Deus que aprova. Não, Deus quer isso, é o bem. Quem falou para você? É o bem salvar quem está na rua. Deus faz isso? É um bem levar um prato de comida para quem está lá na rua. Talvez 2, 3 dias sem comer. É um bem. Deus faz isso. Algo que foi dito hoje por Deus, através da pastora. Os passarinhos comem. Não se preocupe. Vive livremente até o dia da sua morte. Eles não sentam na porta de casa e ficam falando, olha, ali tem um estilinho e um cara que atira. Não. Eles vêm tranquilamente, comem, bebem. Pensam umas penas bonitas, fortes, bonitas. Comem, alguns passam ali, que eu olho, o papo fica manchado, para comer. Pense nisso. Pense nisso, você foi chamado para fazer a obra de Deus. Não para realizar sonho de quem não tem compromisso com Ele. A obra de Deus é para aqueles que o aceitam. Quer ajudar uma pessoa? Eu lembro que o Senhor falou aqui para o irmão João, diácono João, orando por um parente dele. O Senhor falou assim: hora de orar. Inicie a palavra é de Deus. Você viu? Não, corre aí, não se pega a família, vamos todo mundo entrar em campanha de oração agora com fulano, porque fulano está nas últimas. A vida está em Cristo. Quer ver? Aceite a Cristo. Aceite a Cristo. Aceite a Cristo. Não é levantar sua mão, é aceitar aquele que guia a sua vida. Amém? Amém? O inimigo tentou me levar antes, muitos anos atrás. Mas porque eu aceitei a vontade do Senhor, eu estou com isso. O inimigo quis levar a minha esposa também. Não por uma, por mais de uma vez. Mas ela está de pé aqui. Porque decidiu fazer a obra do Senhor. Amém? 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 Eu não sei porquê, mas eu tenho que falar isso. Quando Eliseu era pequeno, quase o tamanho dele, mais ou menos, não tenho certeza. O Senhor começou a usar ela. E começou a cobrar ela e dizer assim: se você entregar, vai tudo bem comigo. Ele lhe pertence. Está ouvindo? Eu estou falando do impacto de você desobedecer na vida dos filhos. Ele disse: se você entregar, vai tudo bem com ele. Mas se você não entregar, vai tudo mal com ele. Porque ele é meu, ele me pertence. Então o Senhor tem maneiras de tocar o teu coração. E Ele sabe aonde tocar. Você pode até falar: pode vir, vai bater em mim. Não, Ele vai bater aonde dói. Aonde dói. Entenda isso. Eu termino dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém, eu, você, ou alguém por aí, que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, Deus falando, quem impedirá? Sem mim,
momento determinado. Não é quando eu quiser.